Olá, eu sou Alice Rosário e este é o Sobremesa PET. E hoje nós falaremos sobre a bioatividade de óleos essenciais em receptores nociceptivos. De maneira geral, é importante nós entendermos os conceitos de dor e de nocicepção, sendo a dor uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos, enquanto que a nocicepção é um termo que refere-se aos sinais que chegam ao sistema nervoso central como resultado da ativação de receptores sensoriais especializados, que são os nociceptores, que vão fornecer informação sobre os danos dos tecidos, enquanto que a dor ela vai ser essa experiência emocional que geralmente está acompanhando a nocicepção. Os receptores eles serão terminações nervosas amielínicas que convertem uma variedade de estímulos em impulsos nervosos. Os nociceptores eles estarão presentes na pele, nos músculos, nas articulações, nas vísceras e em densidades variadas. Quando nós falamos sobre nociceptores, é importante nós entendermos que eles são divididos em 4 classes: os mecânicos, térmicos, polimodais e silenciosos. Os nociceptores mecânicos respondem à pressão intensa, enquanto que os nociceptores térmicos eles vão responder às temperaturas extremas, sejam elas quentes, acima de 45 graus, ou frias, abaixo de 5 graus. Coletivamente, esses dois tipos de nociceptores são chamados de nociceptores mecanotérmicos. Já a respeito dos polimodais, eles vão responder aos estímulos nocivos, sejam eles mecânicos, térmicos e químicos. E eles vão carregar a entrada nociceptiva responsável pela dor acentuada em picadas e também responsável pela dor fraca em queimação. Já os nociceptores silenciosos, eles vão agir de maneira diferenciada, uma vez que eles são ativados por estímulos químicos, mediadores inflamatórios, e eles vão responder a estímulos mecânicos e térmicos somente depois de serem ativados pelo processo inflamatório. Em se tratando dos óleos essenciais e aromaterapia no caso da dor, é importante nós entendermos que historicamente os óleos essenciais eles foram utilizados na aromaterapia via inalatória, uma vez que eles podem exercer vários efeitos psicológicos a partir da conexão com o bulbo olfatório, que tem entradas límbicas na amígdala e no hipocampo, que será associado à emoção e à memória. Os óleos essenciais utilizados na aromaterapia, eles constituem-se de substâncias de alta diversidade estrutural e multicomponentes derivados do metabolismo secundário de plantas aromáticas, sendo voláteis e possuindo efeitos sobre o sistema nervoso, imunológico, músculo-esquelético e respiratório. Dentro desse conceito, é importante nós entendermos o conceito de metabólitos, principalmente os metabólitos secundários. Uma das características dos seres vivos é a presença da atividade metabólica. O metabolismo nada mais é do que um conjunto de reações químicas que vão ocorrer no interior das células. No caso das células vegetais, o metabolismo costuma ser dividido entre primário e secundário. E entende-se por metabolismo primário um conjunto de processos metabólitos que acompanha uma função essencial no vegetal, tais como a fotossíntese, a respiração e o transporte de solutos. Os compostos envolvidos no metabolismo primário possuem uma distribuição universal nas plantas. Esse é o caso dos aminoácidos, dos nucleotídeos, dos lipídios, carboidratos e da clorofila. Em contrapartida, o metabolismo secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal, pois são necessários para todas as plantas. Existem 3 grandes grupos de metabólitos secundários que nós devemos conhecer, que são os terpenos, os compostos fenólicos e os alcaloides. Os terpenos são substâncias na maioria dos vegetais. Eles cumprem a função de proteger e estimular o seu crescimento, sendo que para os humanos a principal marca é o gosto e o odor dos frutos e das plantas. Seu uso em óleos essenciais ele vai se destacar principalmente por suas propriedades curativas.
Já os compostos fenólicos, o seu principal benefício para o ser humano se dá pela atividade antioxidante que protege o organismo contra estresse oxidativo, combatendo inflamações e prevenindo contra doenças cardiovasculares e têm sido estudados para até alguns tipos de cânceres. É também um forte aliado na luta contra o envelhecimento precoce. Os alcaloides, por sua vez, são muito importantes no estudo da dor. Por quê? Porque eles são normalmente atuantes como um estímulo ao sistema nervoso central e podem causar tanto dependência física quanto dependência psíquica, porém eles podem trazer em dosagens necessárias inúmeros benefícios aos seres humanos. Os alcaloides são frequentemente encontrados em plantas e apresentam grande variedade estrutural e química, também possuindo estruturas complexas que permitem o seu uso em medicamentos. Os alcaloides, eles produzem diversos fármacos, mas nós também podemos encontrá-los em diversos alimentos à base de plantas ou nas plantas in natura. Uma vez que ela pode ser retirada da papoula para fazer medicamentos, ou no café por conta da cafeína, no gengibre, na menta, e tem inúmeros benefícios na redução da dor e na formação do bem-estar. Atualmente, na indústria farmacêutica, os principais medicamentos que são à base de alcaloides são a morfina, a codeína e a efedrina, que ambos têm a ação sedativa e analgésica contra dores intensas, como as provocadas pelo câncer em estágio avançado. Dessa forma, é importante nós entendermos que há um mercado muito amplo na busca da atividade de alcaloides que tem se desenvolvido de maneira muito exacerbada e muito diversificada no meio farmacêutico, uma vez que há a questão da inovação farmacêutica que visa não só o financeiro, como também alternativas terapêuticas para pacientes que sofrem de dores neuropáticas, que sofrem de dores musculares, idosos, grávidas e outros pacientes que fazem uso de medicamentos à base de alcaloides e que podem ter a necessidade de buscar alternativas terapêuticas a partir da fitoterapia e do tratamento de plantas medicinais. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigada.